instante, se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o vosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido, colosso. Se em teu futuro espelha esta grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminando o sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diz ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. A 14ª Conferência Nacional de Assistência Social celebra o importante marco de 20 anos da criação do Sistema Único de Assistência Social, um modelo federativo de organização e gestão de uma das mais importantes políticas públicas do Brasil. Para palavras iniciais, ouve-se o presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, o senhor Edegilson Tavares de Araújo.
Boa noite, ou boa tarde, já quase. Boa tarde, minha gente. Muita emoção, né? Está todo mundo aqui, inclusive eu, né? Presidente, uma grande alegria, saúdo a mesa aqui para não prolongar muito a fala. Saúdo em nome do senhor, presidente Lula, do nosso ministro Wellington Dias, da nossa ministra Márcia Lopes e do nosso secretário, né, que estão aqui presentes. Então, em nome do CNAS, presidente Lula, órgão máximo de deliberação da política pública de assistência social, eu agradeço de profundo coração mesmo a sua presença aqui, que é aguardada por nós desde 2023, na 13ª Conferência Nacional. Aqui, presidente, é o maior espaço de mobilização e participação social que nós temos no Brasil, porque é aqui onde a gente reivindica, a gente confere o que está sendo feito, a gente planeja o futuro da maior política pública de proteção social do mundo, que é a política de assistência social. E esse ano, presidente Lula, celebrando os 20 anos de uma política e de um sistema que foi criada pelo senhor e que eu tenho orgulho de estar reconstruindo essa política no seu governo. Quero dizer da importância que é, presidente Lula, de a gente ter aqui hoje o maior estadista do século, um homem público que tem o cuidado pelo povo, pulsando em suas veias. E graças ao senhor que esse sistema existe. 20 anos depois, nós estamos aqui sendo presenteados com a sua presença, por nós que somos seus eleitores, trabalhadores, usuários, organizações da sociedade civil do SUAS, que cada dia nesse país nunca deixou de garantir cidadania para a população brasileira e de cuidar do povo, como o senhor sempre nos fala. Quero dizer, presidente Lula, que eu sou servidor público, professor universitário, professor da Universidade Federal da Bahia, já tendo passado pela universidade mais preta desse país, que é a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, criada pelo senhor também. E quero dizer, presidente Lula, que é muito importante para nós, e tenho muito orgulho de estar cedido pela universidade, fazendo parte do seu governo, na reconstrução e no fortalecimento do SUAS. E quero dizer que esse orgulho, para além da minha militância na área de anos, né, também é importante a gente dizer aqui que eu sempre reflito o quanto essa política traz uma coisa fundamental para a vida das pessoas, que é o direito de sonhar e de conquistar sonhos. É a política de assistência social que faz com que as pessoas saiam da tristeza de sequer poder sonhar. As inseguranças, as incertezas sobre o dia de amanhã, sobre sem saber se vai ter o que comer, sobre sem saber se vai ter um mínimo de segurança de acolhida, se vai ter convívio, se vai sofrer opressão. A falta de esperança, presidente, é nessa política que a gente consegue resgatar. Tenho certeza disso. E assim eu quero agradecer, porque eu, enquanto professor dessas universidades, eu fico muito feliz quando entrava em sala de aula um jovem negro, sempre dizendo assim: eu sou o primeiro da minha família a ingressar no ensino superior. E sabe por quê, presidente Lula? Porque eles conseguiam ingressar no ensino superior e diziam: como você chegou aqui? Porque eu frequentava o serviço de convivência lá no CRAS, eu ia para o CREAS, a minha mãe tinha o Bolsa Família, e é por isso que a gente rompeu o ciclo da pobreza, da violência e está na universidade, presidente. E aí quero dizer que a única imagem que vem à minha mente quando a gente pensa no SUAS é a imagem de sonhos se tornando realidade. O SUAS não apenas fica declamando justiça social, mas ele materializa todo dia por esses 470 mil trabalhadores que estão aqui representados. São eles que garantem segurança de renda, de acolhida, de convívio, de autonomia das famílias, de auxílio. Então, presidente, quero dizer para o senhor, muito obrigado por ter tirado o Brasil do pesadelo que nós estávamos e fazer com que a população voltasse a sonhar. Obrigado.
Em representação às usuárias e usuários do Sistema Único de Assistência Social, faz uso da palavra a senhora Aldenora Gomes Gonzalez. Boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas. Eu quero saudar a mesa em nome do presidente Lula e da ministra Márcia Lopes, nossa ex-secretária nacional de assistência social, ex-ministra e agora ministra de nós mulheres, nossa ministra. Eu sou Aldenora, sou uma mulher marajoara, sou de estatura baixa, estou usando um cocar, brincos de penas e um vestido azul com os detalhes em branco marajoara, que é da minha descendência, da minha etnia. Eu represento aqui, presidente, não só os usuários que estão dentro do serviço. Eu represento os povos originários desse país que ainda não conseguiram chegar no SUAS, que ainda não conhece o SUAS, que ainda está chegando até nós. O CNAS promoveu este ano, de forma brilhante, a oportunidade de realizar conferências livres, onde o nosso povo pôde realizar a primeira conferência livre nacional dos povos indígenas. E por isso eles estão aqui, estão super representados nesse lugar. Presidente Lula, em 2019, eu não posso sair daqui sem falar isso. Em 2019, eu estava presidente do Conselho Nacional de Assistência Social. Eu seria a primeira usuária dessa política a presidir uma conferência nacional. Mas um ministro descomprometido, que não queria ser vaiado numa conferência nacional, porque ele ia ser vaiado, ele desconvocou a conferência. E a partir de um decreto 9759, que o senhor brilhantemente derrubou no seu primeiro mês de mandato. Nós precisamos falar sobre isso, porque isso é a retomada do Brasil, é a retomada da democracia, é a retomada da participação social, da oportunidade para que a gente possa estar aqui como eu estou, podendo falar, podendo gritar para as pessoas, dizendo quem nós somos, a quem nós pertencemos, o que nós precisamos. E essa política, esse SUAS, brilhante, potente, forte, energético, que nos traz aqui, ele só é possível porque nós temos um presidente, o senhor. Nós temos um presidente que olha para o seu país, que dá dignidade. E esse SUAS, que traz afeto, que traz proteção social, que garante direito, ele pulsa nas nossas veias, ele é firme, ele é vibrante, ele está presente em todos os territórios desse país. Mas esse SUAS, para ele continuar forte, vibrante, presente em todos os lugares desse país, para garantir proteção social, ele precisa de financiamento público. Nós precisamos que se garanta, que se aprove a PEC 383, que se garanta 1% para a política de assistência social. Muito obrigada.
Neste momento, o secretário nacional de Assistência Social, André Quintão, faz uso da palavra. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, querido companheiro presidente Lula, ministro Wellington, ministra Gleisi, ministra Márcia, queria na pessoa da companheira Aldenora cumprimentar todos os delegadas aqui presentes, a Leni, Lindenberg, Câmara dos Deputados, e o presidente do CNAS, Edgilson. Você muito breve, o ministro Wellington vai se pronunciar, mas queria também, assim como fez o Edgilson, primeiro agradecer ao senhor presidente pela presença nessa conferência. Essa presença, ela tem um sentido político e simbólico muito importante. Foi em 2003, na conferência, no seu primeiro ano de governo, que uma plenária como essa deliberou que o Brasil precisaria ter uma política nacional de assistência e um sistema único de assistência social. Veio de uma conferência essa deliberação. E o senhor, a sua equipe, teve a sensibilidade e o compromisso de implantar esse sistema a partir de 2005. É um sistema, e muita gente do Brasil não sabe, é um sistema que está presente em praticamente todos os municípios, com os centros de referência da assistência social, quase 9.000, com os centros de referência especializados, 3.000, com os 262 centros POP, com 31.000 entidades, direta ou indiretamente, da rede socioassistencial, que também tratam dessa política pública. É um sistema responsável pelo cadastro único. Quem operacionaliza o cadastro único lá na ponta é o Sistema Único da Assistência Social. Quem é responsável pelo programa Bolsa Família, a gestão, é o Sistema Único da Assistência Social. E esse sistema funciona em rede. Rede onde tem os gestores municipais, estaduais, a nossa coordenação em Brasília, onde temos essa rede dedicada, solidária, socioassistencial privada, sem fins lucrativos. E é onde, presidente, os usuários também têm os seus mecanismos de participação nos conselhos, e é onde, e aí reside uma grande força também do sistema. São os mais de 400.000 trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, do nível médio, do nível superior, advogados, pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, sociólogos, todos eles que têm a responsabilidade de fortalecer a nossa rede de proteção social. O trabalho com os idosos, presidente, serviços de convivência, o trabalho com crianças e adolescentes, aquelas situações limite onde o direito foi violado, a pessoa que sofre, por exemplo, a violência doméstica abominável, e essa conferência disse um não fabuloso contra qualquer tipo de violência praticada contra as mulheres em nosso país. Porque essa é uma causa nossa. São os trabalhadores e trabalhadoras que atuam nas calamidades, nas emergências, os refugiados de Gaza, os brasileiros que estavam no Líbano. Então, é uma rede que cuida das pessoas. E numa das conversas que tive com o presidente Lula na transição, o presidente disse exatamente que ele estava voltando porque o Brasil também precisava voltar a cuidar das pessoas, porque a dignidade humana é um direito, é uma questão civilizatória. Então, gente, olha,
Nesses 2, 3 anos, iniciamos muita coisa, iniciamos a recomposição orçamentária, reordenamos a primeira infância no SUAS, melhoramos a vigilância, o ministro tratará de outros anúncios aqui hoje, mas o principal é que hoje, presidente, o SUAS funciona respeitando as suas instâncias democráticas. Os estados, os municípios, todas as decisões são tomadas coletivamente, o Conselho Nacional em pleno funcionamento, e não é por outro motivo que 5.500 municípios realizaram suas conferências municipais, e todos os estados e o Distrito Federal. E se esses avanços foram possíveis, é porque nós temos a liderança e o compromisso do presidente Lula, que ama o Brasil, que ama as pessoas, que respeita os direitos sociais e que é o nosso grande incentivador e líder, e também com o nosso ministro Wellington Dias e toda a equipe. O SUAS, em determinado momento, nesses 20 anos, foi desfinanciado. Tentaram destruir o SUAS, mas o SUAS resistiu. Agora o SUAS está avançando e vai avançar muito mais, porque está em jogo é a dignidade humana, e disso vocês e nós entendemos e trabalhamos muito bem. Viva o SUAS, viva o presidente Lula! Senhoras e senhores, apresenta-se agora um vídeo do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Aqui eu sou feliz. O SUAS, ele é acolhimento. O SUAS, para mim, é a porta da dignidade. Dentro do SUAS, a gente é mais pessoa. Todo mundo igual. El sistema social dá muito apoio emocional. Depois de eu entrar aqui no serviço de convivência, eu me sinto ativa, eu sou mais feliz, eu sou outra pessoa. Foi muito uma questão de descoberta. Entender que a gente existe um lugar para a gente ser acolhido, para a gente ser visto. Quando eu fui expulsa de casa, conheci o CRAS. Fizeram meu cadastro único, eu consegui receber o benefício e comecei a retomar minha vida. Cheguei aqui com 6 meses de embarazo. Tuve a atenção do serviço social. A partir de aí, somos como se fuésemos brasileiros. El sistema social nos ajudam a procurar trabalho, curso, documentação. Sou imigrante e hoje eu posso dizer que graças ao SUAS que eu sou outra pessoa. O SUAS já fez muita coisa na minha vida também. É a porta de entrada da dignidade. Muita gente não conhece o SUAS. É muito importante o reconhecimento. O SUAS, eles dão essa oportunidade. Se der errado, a gente não tá sozinha. O SUAS tá aqui ainda. Quem me conheceu anos atrás e me vê hoje, vê que é totalmente diferente. O sistema social ajuda a sentir-se um pouco mais completa. O SUAS traz vida para nós. Conhecimento, isso ninguém tira. Tudo isso é graças ao SUAS. Senhoras e senhores, faz uso da palavra o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Boa tarde, presidente Lula. Acho que posso dizer que depois da sua posse, para o SUAS,
esse era o momento mais esperado para todo o Brasil na área da assistência social. Assim, quero saudá-lo e agradecê-lo por todo o seu apoio, desde a criação do seu primeiro mandato. Minha querida criadora também lá das origens do SUAS, ministra Márcia Lopes, hoje ministra das Mulheres, para nossa alegria. Essa mulher guerreira, competente, do diálogo, nossa querida ministra Gleice Hoffmann, quem agradeço por todo o apoio junto ao parlamento. Nosso líder, Lindenberg, meu querido Lindenberg Farias, líder do PT na Câmara. Presidente, a deputada Leni de Assis, se ouviu aqui como reage à PEC 383, é ela quem, lá no Congresso Nacional, faz a mediação para que se tenha esse entendimento que defendemos em relação à PEC 383. Juntamente com o senador Marcelo Castro, que é o presidente da comissão no Senado, o deputado Márcio Onassi, que é da Frente Parlamentar, ministra Gleice, lá também no Congresso Nacional. Saudar e agradecer a toda a equipe do MDS, aqui presente a Eliane, a Laís, a presença da nossa querida Lília, a nossa querida Valéria, a presença também do Rafael Osório, do Cadastro, saudar aqui o Sâmio, saudar o Elias, o Elias que é lá da base também, que veio ajudar, saudar, enfim, todos que contribuem para esse trabalho. Eu quero saudar, em nome desse grande brasileiro, o André Quintão. O André Quintão, desde a experiência em Belo Horizonte, depois com o primeiro-ministro Patrus Ananias, lá já trabalhava essa política. Agradecer a cada um dos membros do Conselho Nacional da Assistência Social e saudar conselhos municipais, conselhos estaduais, todas as representações, através do Edgilson Tavares, agradecer por todo essa caminhada que fazemos nesse período. Aqui também o Ricardo Marques, presidente do colegiado dos gestores municipais, agradecemos aos prefeitos, prefeitas, aqui também a Penélope, a quem eu também devo muita gratidão, a minha querida Cíntia, que representa os estados, a Márcia Rocha, vice-presidente da CNAS, a Fábia Reis, aqui também do FONSES, nossa grande guerreira aqui pelos estados, agradecer a minha querida Margarete, a Margarete que foi nossa primeira presidente aqui também do Conselho, agradecer a Solange Bueno, a minha querida Solange Bueno, que tem aí toda essa história nessa caminhada. E em nome da Aldenora, aqui eu quero agradecer a todos os usuários e usuários do sistema, ela que é minha cacique, Presidente Lula, sem nenhuma dúvida, presidente, em respeito a todos os sistemas, provavelmente pela realidade do Brasil, esse é um dos sistemas mais importantes do nosso país. Com base nessa experiência, o senhor, que liderou e ajudou a criar a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, 105 países do mundo seguiram o Brasil nesse modelo de organização do cadastro único, com um sistema de assistência social integrado com o sistema de segurança alimentar. Tinham destruído, presidente. O senhor, que é um construtor, construiu com tanta gente e destruíram, presidente. Mas não é só um jogo de palavras. Para você ter uma ideia, para esse sistema,
ali na transição, tinha 57 milhões de reais para o ano de 2023. E o senhor, como todo esse compromisso, lá coordenou junto com o parlamento, e foi ali que a gente conseguiu mais de 2 bilhões de reais para poder garantir a fase inicial em 2023. Aqui, presidente, o trabalho que é feito é integrado com várias áreas. Começa tudo pelo cadastro único. Essas pessoas, e tantas outras que não estão aqui, mas por elas estão representadas, elas visitam 43 milhões de domicílios em todo o Brasil, que representam 94 milhões de pessoas. Visitam pessoas que nem domicílio têm, que moram no meio da rua, que vivem debaixo da ponte. Visitam pessoas que chegam ao Brasil como imigrante, como refugiados, presidente. É esse povo que está lá cuidando, integrado com a população de rua, a quem aqui pedimos uma salva de palmas pela luta maravilhosa. E não é só uma visita, presidente. Acompanhar o ser humano de forma integral. Como garantir um ser humano saudável? A saúde. Nosso querido ministro Alexandre Padilha trabalha com tanta competência, assim como a ministra Nízia, mas é esse povo que está lá de casa em casa. Tem gestante? Acompanha a gestante. Já foi no médico? Acompanha. E a gente voltou, presidente, às condicionalidades. A criança, o adolescente, cada um. Acompanhamento para a educação. Acompanhar a educação. Acompanhar para que aquela criança esteja matriculada. Não só matriculada, está frequentando a aula. Não só frequentando a aula. Como é que estão as notas? Como é que está a aprovação? Hoje o cadastro único moderno, integrado com o MEC, integrado com a saúde, agora a gente está integrando ao trabalho, a outras áreas. Ali, procurar saber, e as pessoas idosas? E as pessoas com deficiência? A situação de cada pessoa, presidente, é esse povo. Por isso que todo mundo está feliz com a sua presença aqui. E, presidente, dando o resultado, como foi dito, é esse público que cuida da sua posição, e é uma posição que eu que convivo com o senhor há mais de 40 anos, sei que é uma verdadeira obsessão. Eu quero comida no prato e comida saudável para o nosso povo. E olha só, presidente, o Brasil que tinha saído do mapa da fome, a partir da sua liderança, depois com a presidenta Dilma Rousseff, em 2013 e 2014, o Brasil, quando o senhor assumiu, tinha voltado ao mapa da fome. 33 milhões de pessoas que não tinham direito de tomar café, almoçar e jantar todo dia. Como o senhor presenciou, visitando os indígenas lá em Roraima, visitando os Yanomami e encontrando em cada canto do Brasil. É claro que não podemos esquecer, só um presidente com a sua história, com o seu compromisso, tem a coragem de botar os mais pobres no orçamento. Mas é preciso chegar às pessoas certas. No mandato passado, botavam dinheiro, presidente. Mas era dinheiro que estava caindo nas mãos de cabo eleitoral e nem de quem estava passando fome, presidente. E o resultado é que, em apenas 2 anos, declarado pela FAO, com apoio do SUAS, o senhor comandou e tiramos o Brasil do mapa da fome e nunca mais, presidente. O desafio agora é de vez
tirar a fome do mapa do Brasil. Tirar a fome do mapa do Brasil. E veja, presidente, a mudança que o senhor teve a coragem de fazer, e aqui agradecemos, Câmara, Senado, meus queridos parlamentares, Câmara, Senado, que aprovou uma proposta que, de novo, é referência para o mundo. Entrou uma vez no cadastro único, só sai para cima. Entrou uma vez no cadastro único, só sai, Lindbergh, para cima, para a superação da pobreza. Por quê? Porque agora, depois que entra, média renda, celebrar contrato de trabalho, regularizar um negócio não é mais motivo para sair do Bolsa Família. Sai do Bolsa Família quando sai da pobreza. Assim, esse mês de dezembro, presidente, o senhor está pagando para 4 milhões de famílias que, quando a gente divide a renda da carteira assinada de trabalho e ainda está abaixo de R$ 218 per capita, recebe o do salário e recebe o Bolsa Família integral. Cerca de 2.700.000 esse mês na regra de proteção. Mesmo quando ultrapassa esse limite, permanece permanecem por 12 meses, acompanhado por 12 meses, recebendo metade do Bolsa Família. Sai do Bolsa Família uma família de 5 pessoas, quando ela ultrapassa R$ 3.530 a renda da família. Sai do Bolsa Família, mas não sai do cadastro único. Agora, minha querida deputada e ministra Gleice, quando perde o emprego, não volta para a fome, não volta para a miséria, volta para o Bolsa Família, para a proteção social. Para a proteção social. Presidente, são cerca de 4 milhões de pessoas de média e alta complexidade que esse time cuida. Média e alta complexidade, como na saúde. Então, é esse time que acompanha e veja os resultados. Na saúde, a Fiocruz atestou que em um ano de 2024, que ela fez o estudo, o trabalho do SUAS, integrado com a saúde, salvaram 700.000 crianças da morte. Esse trabalho, com o programa do leite, com o PAA, com a cozinha solidária, com a alimentação escolar, com o Bolsa Família, coloca uma pessoa saudável. E veja, presidente, 8 milhões de internações evitadas na rede hospitalar, é o que esse time faz. Portanto, o senhor diz sempre, aqui não é despesa, investir no SUAS é investimento na veia, é investimento na veia. Eu encerro, presidente, dizendo que aqui hoje a gente está dando novos passos. Novos passos. Era uma reivindicação deles e hoje estamos celebrando a instalação da mesa permanente de negociação dos trabalhadores do SUAS. Onde vamos estar, de um lado, assegurando o cofinanciamento por parte da União. Garantir que a gente tenha regras, que tenha as condições de combater o assédio, de combater um conjunto de coisas que esse povo sofre. E, é claro, a PEC 383, ela é uma posição que defendemos um entendimento. Eu digo sempre a eles, o entendimento não é só uma decisão da União. A gente tem que nascer, a PEC 383 tem que gerar o cofinanciamento do jeito que nasceu na educação e na saúde, tripartite, município, estados e governo federal. E é isso que temos que trabalhar. Finalmente, estamos aqui hoje trazendo de volta o PET, o Programa de Combate ao Trabalho Infantil, que é esse time que vai colocar.
Estamos cuidando, senhor presidente, também da política de cuidados, que a gente trabalha desde a aprovação da lei em 2024, o senhor regulamentou, foi elaborado o plano, já estamos executando desde o começo desse ano, cuidar não só das pessoas que precisam de cuidados, cuidar de crianças, cuidar de idosos, cuidar de pessoas com deficiência, mas cuidar, presidente Lula, também de cuidadoras e cuidadores, especialmente as mulheres. Mulheres, provavelmente como a sua mãe, Dona Lindu, que tinha que cuidar dos filhos e por isso não tinha tempo para estudar, não tinha tempo para sequer ter um emprego. É disso que se trata. Nós queremos cuidar de cerca de 2,5 milhões de mulheres que trabalham muito. São as cuidadoras, integradas com uma creche, mas uma creche pensando nas cuidadoras. Escola de tempo integral, pensando nas cuidadoras. A Cuidoteca e tantas outras coisas. Aqui esse time, além de tirar da fome, é o time que ajuda o Brasil, liderado por Vossa Excelência, o ministro Fernando Haddad, que faz a economia crescer, todo ano o pessimismo, e nós vamos fechar com crescimento econômico novamente, com mais emprego gerado nesse país, presidente. O Acredita que o senhor lançou na inclusão socioeconômica, ministra Gleice. Olha só esse dado, Leni, de 4.800.000 novos empregos no Brasil, 83% é o povo do Cadastro Único Social e do Bolsa Família, presidente Lula. Esse povo não quer trabalhar, mas quer emprego decente, presidente Lula. 18 milhões celebraram o contrato de trabalho de janeiro de 2003 para cá. Ainda muito emprego sazonal, mas é um começo. Finalmente, ajudando a reduzir a extrema pobreza, a pobreza pela sua força, pela sua determinação, no mais baixo patamar de toda a história do Brasil. Reduzir a desigualdade no mais baixo patamar de toda a história do Brasil. Então, presidente Lula, eu quero encerrar. Ontem eu contei aqui, vocês vão me perdoar, porque eu vou contar para o meu presidente, vou contar aqui perante os que não estavam ontem aqui. Todos os dias, você não tem ideia de quantas histórias a gente escuta. Dá um trabalho danado, é uma dureza, mas também as vitórias do povo, presidente. Eu vou contar a história de Bruno Gino. Bruno Gino, lá do Ceará, pertinho do meu Piauí. O Bruno Gino é uma de milhões de crianças. Dessas crianças que ali no seu primeiro mandato, ali quando criou o SUAS, quando criou o Bolsa Família, entraram no cadastro, a sua mãe e o seu pai. E ele conta que pôde estudar. Lá na frente, o senhor criou ProUni, criou FIES, o senhor fez expansão de ensino médio, de ensino técnico, de ensino superior. E olha o que ele diz. Ele conta essa história. Lá no Ceará, meu bisavô usava uma enxada para trabalhar. Meu avô usava uma enxada para trabalhar. Meu pai usava uma enxada para trabalhar. Aí veio o governo de Luiz Inácio Lula da Silva e criou o Bolsa Família, expandiu a educação e criou um curso de medicina perto de onde eu morava, na Bahia, em 2009. Hoje, eu uso um jaleco branco para trabalhar. Sou médico, fruto das políticas sociais. Viva o povo brasileiro! Viva Luiz Inácio Lula da Silva! Viva o SUAS!
Neste momento, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, e o secretário nacional de Assistência Social, André Quintão, fazem a assinatura de ato de autorização de pagamento das ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. O ato autoriza o pagamento de 79,2 milhões de reais por ano em benefício do Distrito Federal, dos 26 estados e de 1.011 municípios. Os recursos serão aplicados em iniciativas para combater o trabalho de crianças e adolescentes. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, e o secretário nacional de Assistência Social, André Quintão, assinam o ato relativo à resolução conjunta de criação da Mesa Nacional de Negociação Permanente do Sistema Único de Assistência Social. A Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUAS consistirá de fórum paritário de diálogo e deliberação com participação do governo e dos trabalhadores da assistência social. Senhoras e senhores, criado em 2023, o Prêmio Simone Albuquerque reconhece iniciativas que fortalecem o Sistema Único de Assistência Social com políticas que promovem dignidade e proteção para as pessoas mais vulneráveis. Agora, as usuárias do Sistema Único de Assistência Social, Solange Bueno e Aldenora Gomes Gonzalez, fazem a entrega do 6º Prêmio Senai Simone Albuquerque ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero cumprimentar
o companheiro ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o companheiro Hélito Dias. Quero cumprimentar a companheira Márcia Lopes, ministra das Mulheres. Quero cumprimentar a companheira Gleice Hoffmann, ministra, chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Deputados e deputadas, Lenir de Assis e o deputado Lindenberg Farias, que faz aniversário hoje, então parabéns para o Lindenberg Farias. Quero cumprimentar o meu companheiro, secretário nacional de Assistência Social, André Quintão, Edgilson Tavares de Araújo, presidente, e Márcia Lopes, vice-presidenta do Conselho Nacional de Assistência, Ricardo de Santana Marques, presidente do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, Fábia Reis, representante do Fórum Nacional de Secretaria dos Estados de Assistência Social. Quero cumprimentar os representantes dos usuários do Sistema Único de Assistência Social, Aldenora Gomes Gonzalez e Solange Bueno. E quero cumprimentar a companheira Margarete Alves de la Rua Vera, representante do segmento dos trabalhadores do SUAS no Conselho Nacional, e companheiras e companheiros. Eu estou com o meu discurso escrito, mas não vou ler discurso. Eu queria ter uma conversa com vocês sobre o que está na nossa cabeça para garantir àqueles que dependem de nós a possibilidade de um futuro mais promissor, de uma vida melhor. Tem uma lapela pois ela agora vai me escutar. É sagrado que a gente, neste dia de hoje, faça uma reflexão sobre o que nós já fomos, o que nós somos e o que nós queremos ser. É muito importante, porque vocês sabem o quanto foi difícil a gente construir o SUAS. Vocês sabem quantos anos de briga para que a gente fizesse uma parte da sociedade compreender de que o Brasil não poderia prescindir do Sistema Único de Assistência Social. E eu estou ligado à assistência social muito antes de mais da metade que está aqui nascer. Em 1979, houve o primeiro Congresso de Assistência Social nesse país, convocada lá em São Paulo, no Ayampi, que tinha como presidenta a companheira Luísa Erundina, que me convidou. Na época, era para ser homenageado o ministro do Trabalho, que era o Murilo Macedo. E a Luísa Erundina, então, decidiu que quem ia ser homenageado era eu e não o ministro Murilo Macedo. E a partir dessa data de 1979, houve uma relação muito forte em todas as minhas andanças pelo país, com todos os movimentos de assistentes sociais que tinha por esse país. E nós chegamos aonde nós chegamos, depois de quase sermos destruídos a partir de 2018. Porque destruir é muito fácil. Construir é muito difícil. Basta contar meia dúzia de mentiras
que você passa para os ouvidos de algumas pessoas a ideia de que o que nós fazemos não é importante. E quando você induz a pessoa a não acreditar na gente, fica fácil você destruir a gente. E todos nós estamos cansados de experiência. Todos nós sabemos o que é o negacionismo. Todos nós sabemos o que foi a destruição de uma quantidade enorme de ministérios, de uma quantidade enorme de políticas públicas que vinham se consolidando e que poderiam hoje estar muito melhor se a gente não tivesse que ter começado a reconstruir a partir de 2023, quando nós tomamos posse. Pois bem, meus queridos companheiros e companheiras, nós estamos falando de um futuro que está para ser construído pelas nossas mãos. Um futuro que está para ser construído pelo nosso comportamento, pelo nosso trabalho e pelo grau de consciência política que a gente tiver no dia que a gente tiver que votar. Isso é muito importante. É muito importante porque sabem vocês que depende da qualidade dos deputados e das deputadas que vocês elegerem. Depende da qualidade dos senadores, dos governadores e do presidente da República que vocês elegeram, se a gente vai melhorar ou se a gente vai piorar. Cada um de vocês sabe o que acontece. Cada um de vocês sabe que nunca deu certo colocar raposa para tomar conta de um galinheiro. Nunca deu certo. Por mais que a raposa pareça mansa, por mais que ela diz que não vai morder, ao colocar a raposa dentro do galinheiro, o resultado será que ela vai comer todas as galinhas que tiver no galinheiro. Vocês sabem que para cuidar do povo pobre desse país, para cuidar das pessoas que mais necessitam, é sempre uma luta sem trégua. É sempre um trabalho muito árduo, que nós temos que vencer muitas barreiras, e muitas barreiras. Vocês estão lembrados quando nós criamos o Bolsa Família, que era chamado Fome Zero, era só R$50. Não era só R$50, mas nós tivemos que enfrentar